Feliz sexta para todo mundo, como a gente sempre faz. Hoje nós vamos ver a energia da semana e como é que funciona. Pode ser levado para o lado da energia que a semana de sexta a sexta irá ter para você, para o nível pessoal, ou vocês podem usar a escolha de uma dessas três cartas para resposta ou deixar vocês um pouco mais lúcidos em relação a determinadas questões, tá? Então, eu vou pedir para que todo mundo, tranquilamente, feche os olhos, respirem fundo. Hoje o baralho que nós vamos usar é o baralho cigano. Vocês estão vendo que cada uma das cartas possui uma estatuazinha. Uma é de Sekhmet, a outra é de Arthur e a outra é de Bast. Nós temos vídeos antigos que falam de Sekhmet e de Bast, tá? Quem tiver interesse em saber depois sobre qual a deusa chamou mais atenção e por que você escolheu essa deusa também é interessante, né? Se bateu o olho, viu alguma coisa de diferente e escolheu, procure saber, gente. O Google não serve só para a gente ver sobre como só está o BBB, né? Não serve só para fazer fofoca, serve também para a gente se aprimorar em estudos, se aprimorar de informações. Então, uma é a deusa com a cabeça de leão, a outra é a deusa que tem os chifres de vaca e a outra é a deusa com a cabeça de gato. Eu quero que vocês fiquem, mentalizem, respirem fundo. Podem inspirar, sugar o ar em 2 tempos, enche bastante o pulmão e expirar em 8 tempos. Mentalizem o que vocês querem saber ou mentalizem a energia da semana de vocês. Tranquilidade para a escolha. Deixem a energia vir, afastem um pouco as outras energias que estão próximos a vocês. Aproveitem essa tiragem de cartas para que vocês auxiliem vocês às tomadas de decisão. Isso é muito importante. Toda vez que a gente abre a mesa, a gente abre com seriedade, realmente para quem estiver precisando desse auxílio, para quem estiver precisando entender melhor o que está acontecendo, que essa pessoa consiga entender. Já posso afirmar para vocês de antemão que é uma semana muito mais leve do que as semanas que estão se passando, tá? As cartas aqui, na sua maioria, claro que a gente sempre tem nos jogos os complementos das cartas próximas, mas na sua maioria são cartas muito boas, tá certo? Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre o lado positivo e o lado negativo dessas cartas, se bem que o lado negativo é muito pequeno, tá bom? E não sei se vocês têm tido pesadelos, se vocês têm tido sono agitado. Entendam que, mais uma vez, eu repito para vocês que a energia do coletivo nos afeta individualmente. Então, nós estamos no outro lado do mundo, nevasca, uma série de coisas acontecendo. E aqui no Brasil também nós não estamos na melhor gestão de todas, né? Nós estamos com enchente, falta de vacina, casos de Covid aumentando muito. Então, isso tende a nos influenciar, tá? Isso tende a baixar as nossas energias também. Não adianta a gente achar que se eu me proteger numa bolha, em momento nenhum eu vou ser pega pela dor e o sofrimento do coletivo. Sim, o coletivo interfere na nossa vida. Por mais que você não assista televisão, por mais que você não escute áudio, por mais que você more no topo da montanha.
O coletivo vai cada vez mais interferir na nossa vida individual. Então, não se esqueçam disso, para que vocês entendam que é necessário que a gente também haja, que nós tenhamos a ação. Não adianta ir remando contra a maré quando a maré está ruim para a maioria das pessoas. Tá bom? Então, a primeira carta para quem escolheu o Sekhmet é a carta da chave. E o que essa carta fala? Ela fala sobre as aberturas de oportunidade. O momento de novos caminhos, novas saídas, novas visões, a abertura daquilo que aparentemente estava fechado. Então, fala sobre as oportunidades, tá certo? Sobre aquilo que a gente leva para o lado de agarre as oportunidades e as novidades que aparecerem por esse dia, por essa semana, tá? Se você perguntou algo sobre alguma coisa, entenda que os caminhos estão abertos, mas depende de você a ação. Depende de você o movimento de fazer acontecer, tá? Então, se você está numa briga ou se você está esperando uma resposta de relacionamento, você precisa se movimentar. E às vezes o lado negativo é porque a gente sai abrindo demais tudo. A gente tenta fazer com que tudo seja a fechadura da nossa vida. E não é assim. Saiba entender que os caminhos para o seu sucesso, eles não são os mais fáceis às vezes, mas eles existem. Então, não tente às vezes para pegar aquilo que parece mais fácil e mais rápido, né? A estrada para a iluminação, ela não é uma estrada fácil, porque a gente lida com as sombras, lida com os aprendizados. Então, tenha tranquilidade e sabedoria na hora de ousar, na hora de se movimentar, na hora de abrir os seus caminhos, tá? No que diz respeito à saúde, é muito importante nas áreas de contato interno e externo. Então, olhos, nariz, as narinas, a boca, os ouvidos, né? Os órgãos sexuais, é uma semana que eles podem estar um pouquinho mais propícios a inflamações, a bactérias. Então, prevenção, tá certo? Quem escolheu a carta de Arthur é a carta da árvore. E aí essa carta a gente fala sobre o contato entre o mundano e o divino. A gente fala sobre as oportunidades de cura. Então, uma semana que, se você tiver em processos de mentalmente fracos, ou mentalmente você não estiver saudável fisicamente, é uma semana de restabelecimento, é uma semana de cura, é uma semana também de se conectar com o divino, de entender que tudo que é embaixo é em cima, tudo que é dentro é fora, de você começar a ter a condição de olhar e dizer o que está acontecendo com a minha vivência, por que eu estou vibrando isso, por que eu estou atraindo isso. Você vai ter esses insights essa semana, aquelas revelações, sabe, que a gente tem a nível espiritual muito grande. É uma semana ótima para começar a se cuidar da saúde, tá? Atenção aos pulmões e atenção à garganta, tá? Tudo que a gente fala que é o chakra laríngeo, né? O chakra da garganta. Então, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com o grito. A conversa precisa ser linear, ela não precisa ter altos e baixos, mantenha-se no linear. Cuidado para não engolir sapos também, que aí a garganta inflama, dá amidalite, dá uma série de problemas, tá? Então, não conseguiu falar o que queria falar, arrume um jeito de chegar em casa e colocar para fora, tá? Só não desconte na pessoa errada. Então, é um momento de cura, de melhora, de expansão
daquela transformação. E também é um momento também que você pode começar a ter um pouco dos resultados de alguma coisa que você investiu. Então, se você se formou e você ainda não aproveitou aquilo que se formou, pode aparecer alguma coisa ligada àquilo que você se formou. Ou se você tem 50 línguas, você fala 50 idiomas, de repente essa semana aparece uma oportunidade de você poder usar esse idioma, usar aquilo que você aprendeu, tá certo? Vamos para a carta de baixo, é a carta do baú. É uma das melhores cartas para quem, como eu, gosta muito de prosperidade. Então, fala sobre a riqueza, né? Fala também sobre a fertilidade. Então, você que escolheu essa carta, se não tiver nos seus planos ter filho, é uma semaninha que você deve se proteger mais do que normalmente você se protege, tá? Que eu espero que você se proteja. Fala também das oportunidades no setor financeiro e pode também ser o aparecimento de ganhos inesperados, tá certo? No lado negativo, pode ser um momento que você esteja mais disposto a gastar o seu dinheiro, sem pensar muito. E quando sai essa carta, quando ela sai com cartas negativas ao lado, é hora de organizar financeiramente, né? Pensar, será que eu preciso mesmo gastar desse jeito? Não é melhor eu investir em alguma coisa? Não é melhor eu segurar esse dinheiro para eu fazer uma viagem do que eu comprar uma bota? Do que eu comprar uma bolsa? Porque esses pequenos prazeres, eles são momentâneos, né? A gente tem que começar, quem tira essa carta precisa investir nos prazeres que duram, que perduram, que persistem na memória, né? A carta do que o dinheiro não aceita desaforo. Mas principalmente é uma carta de riquezas inesperadas, de situações prósperas inesperadas. No que diz respeito à saúde, a gente fala de fecundação, mas também a gente fala dos problemas de fertilidade. Então, é um momento, se você não estiver menstruando, ou se você tiver com algum problema na sua parte de fertilidade, é o momento de você ir ao ginecologista, ou você ir ao médico que você vai para cuidar dessa parte sua de fecundação. Então, falamos de útero, falamos de próstata, falamos de tudo que mexa com os órgãos sexuais, tá? Então, é propício a bactérias, a doencinhas, a irritações, a gravidez, a descoberta de algo que foi bom que descobriu agora porque tem cura. Então, uma excelente semana para cuidar dos hormônios também. Os hormônios no que diz respeito ao equilíbrio hormonal do corpo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham uma excelente semana e que Sekhmet, Hathor e Basti e os ciganos abençoem a todos vocês. Um grande beijo.